Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ativem o sininho de notificação. Bom, senhoras e senhores, quero lembrar para vocês que este vídeo é um oferecimento da Loca Agora. Alugue já a sua moto, não perca essa oportunidade na Loca Agora Esportes da Sorte. Afinal de contas, aqui, meu irmão, é muito mais do que bet. Papum, crédito na hora só tem um lugar e é na Papum. Vem comigo pegar o empréstimo mais barato do Brasil, futebol interativo, mais de 35 cursos com estágio garantido, é só aqui. Ah, meu rei, vai fazer o seu consórcio na Segurocar. Papum, não, Golcase agora, rapaz. Golcase, crédito, você na Golcase compra sua capinha personalizada pro seu celular aqui com a gente. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é Instituto Céspedes. E Frutos de Goiás, vem ser licenciado da franquia que mais cresce no Brasil. Bom, vamos falar de Galo, hoje foi Papum, vídeo curto pra vocês, pra gente poder falar do momento do Atlético e principalmente, o Milito tem risco de demissão? Bom, senhoras e senhores, a questão é a seguinte, vamos lá. O Atlético, quando contratou o Milito, ele contratou o Milito logo em cima, ali no finalzinho, ali muito próximo do fechamento da janela nacional. Que a janela internacional, onde que, por exemplo, tá vindo Bernard, Júnior Alonso e Lianco, já não poderiam vir, que eles podiam vir até fevereiro. E quando o Atlético contrata aí o Milito sabe muito bem que ele vai ter este material na mão, né? E poderia ter aí um ou dois jogadores convocados, né? Para a seleção brasileira. Para as seleções nacionais, perdão. E aí eu vou chegar na seleção brasileira. E essa conversa que teve com o Milito sabia muito bem do que ele teria e do que ele não teria, né, de reforço, de gente e tudo mais. E que, mediante o tempo passasse, a necessidade que ele entendesse que o elenco tinha, o Atlético ia para o mercado. Bom, o Milito começou muito bem, recuperou vários jogadores, né? Ele recuperou o futebol do Alan Franco, que entrava com o Filipão, mas era um jogador reserva. Ele recuperou o futebol do Arana, que inclusive, né, quem frequenta a Arena MRV sabe disso, a galera tava pedindo frequentemente a entrada do Rubens, até porque o Rubens entrava e jogava melhor do que o Arana naquele período do Filipão, né? E o Arana, ele recuperou o futebol do Arana e também do Vargas. O Vargas era um cara que entrava e não fazia nada, com o Milito virou artilheiro por um período do Campeonato Brasileiro e quando entra muito melhor do que qualquer outro. Então o Milito possibilitou que esses três chegassem à sua seleção, graças ao bom trabalho do Milito. Só que o Milito, ele teve um azar, cara. Ele teve uma série de lesões gigantescas. Vocês sabem muito bem, o Atlético tem uma média de lesão pós-jogo do Bahia de 8,8. Né? Então você tem 8 jogadores lesionados por partida. Claro que no do Bahia foi 3, mas teve vezes que teve 13, 12. Esse último, salvo engano, foram 9. Né? E aí o Milito ficou sem as peças que ele gostaria de utilizar. Inclusive ontem na coletiva dele, quando o Breno questiona essa situação, o Frossard, agora eu não me lembro quem questionou, sendo muito sincero, quando ele é questionado sobre essa questão, foi o Breno mesmo, sobre essa questão de desfalques, ele até desconversa. E ele diz até o seguinte pro Breno aqui, deixa eu pegar aqui para poder ler para vocês o que ele disse pro Breno. Ele chega pro Breno e fala o seguinte, ó. Segundo ele, poderia parecer uma desculpa para justificar a derrota, mas disse que hoje não pôde usar um esquema que gostaria por não ter laterais à disposição. Por quê? Porque ele queria jogar no esquema de 4-4-2, 4-3-3, não sei, mas ele queria mudar o esquema dele. Bom, dito isso, que eu tô entrando nessa seara toda para falar isso, né? Eu acho que o Milito, ele cometeu 2 erros nos últimos jogos. Primeira coisa, nos outros jogos não. Nos outros jogos ele improvisava diante de uma necessidade brusca de peças. Ele não tinha as peças, ele ficou sem o Hulk 2 partidas, sem o Paulinho 1 partida. Ele improvisou de acordo com o que ele tinha em mãos. Olha, eu tenho isso em mãos e vou utilizar para fazer isso. Nos 2 últimos jogos, não. Dos 2 últimos jogos, ele também faltava material, né? Mas eu acho que ele mudou. Vamos pegar o penúltimo jogo, depois eu falo do último. No penúltimo jogo, ele tira o Batalha e passa o Batalha para zagueiro, sendo que ele tinha zagueiros. Ele tinha Rômulo, ele tinha Rabelo, que foi expulso, né, agora, mas ele tinha o Rabelo no penúltimo jogo e tinha o Bruno Fux. Ele faz uma opção própria, ele faz uma definição de voltar o Batalha para zagueiro e saca o Rabelo. E coloca o Paulo Vitor do lado do Otávio. Pra mim um erro, por quê? Porque o Otávio tava voltando de lesão, e vamos lembrar que o Otávio teve uma lesão em março, irmão.
Então ele ficou março inteiro, abril inteiro, maio inteiro, tá voltando no final de junho. Ou seja, meses e meses depois. E o Paulo Vitor também teve uma lesão até antes mesmo do Otávio. Acho que a lesão do Otávio foi em abril, né? A do Paulo Vitor que foi em março, né? Mas não muda o fato que eram meses sem jogar. E o Paulo Vitor é um menino da base, um menino que tá aprendendo, tem futebol, tem qualidade, vai demonstrar, mas não tá conseguindo fazer. Não tá conseguindo acreditar, não tá conseguindo ser o jogador necessário. E mais uma vez, e aí é importante salientar isso, que aí ele colocou dois caras, um que estava num péssimo momento, que é o Paulo Vitor, e o Otávio que tá voltando. Em vez dele manter o Batalha do lado do Otávio, mas ia ficar um meio campo mais preso, um meio campo mais lento. Mas, cara, muda o esquema pra fortalecer esses caras, pra poder proteger. Vocês vão voltar mais, nós vamos sair nesse jogo contra-golpe, nós não vamos pressionar as linhas, nós não vamos jogar lá na frente contra o Atlético Goianiense enfiado em cima dos caras. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, do Flamengo, perdão, em cima dos caras. Nós não vamos jogar com todo mundo atuchado lá na frente. Então, primeiro erro que ele comete é esse. O segundo erro que ele comete é o seguinte. Ele tem o Palácios à disposição, mas ele prefere inverter o Scarpa para a esquerda, aí tá tudo bem, e ele prefere inverter o Cadu para a direita. Entende? Ele poderia ter vindo com Vargas e colocado um sistema mais defensivo para puxar mais a bola. Então, assim, eu acho que ele comete alguns erros nesse penúltimo jogo contra o Flamengo. E no último jogo agora, quando ele não tem opções de zaga, eu até entendo ele escalar o Batalha, mas, por exemplo, o Paulo Vitor tá há muitos jogos jogando muito mal. Então, por que não testar o Vitinho? Mas é muito teste, também se der mal, beleza, mas ali o cara já jogou 3, 4 partidas e não funciona bem. Então, na minha opinião, ele poderia ter feito. E aí ele volta com o Cadu pra esquerda, ele volta pro Scarpa pra direita, que é o que eu acho que devia voltar mesmo, mas ele vem com o Cadu na esquerda, e o Cadu não tá conseguindo jogar bem há muito tempo, meu amigo. Mas há muito, muito tempo que o Cadu não joga nada. E ele volta com o Alan Franco também, mas ele não tem um meia de criação, ele não tem um meia de inteligência pra tocar a bola. E ele poderia ter pedido, Vargas, você não é meia, mas eu vou pedir pra você jogar mais aqui, mais recuado aqui, porque você tem muita qualidade de posse de bola, e o Vargas tem. Então vou colocar o Alan Franco e o Otávio, apenas os 3 zagueiros, você Batalha, Bruno Fux e Rabelo. Eu quero que você faça o meio campo aqui, eu vou prender esses 5 aqui atrás, eu não vou soltar ele, eu quero que esses caras dê bola no você pra você dar tapa. Eu vou pôr o Palácio, o Scarpa pra jogar na esquerda, o Palácio pra correr na direita e o Paulinho Huck lá na frente. Ele poderia ter feito um esquema diferente. É fácil falar depois do jogo? Cara, eu falei isso, quem me acompanha no Instagram, eu falei isso lá no Instagram. Falei, não gostei da escalação de novo. E expliquei os meus motivos. E expliquei o porquê, né, que eu não gostei. Mas enfim, então o Galo perde mais uma vez, né, há um erro, né, da diretoria também, não ter contratado um volante, um centroavante, que eu acho que fez falta. Eu nem achava que o volante fez muito, mas com as lesões, né, se provou que precisava. Agora, o atacante faltou o tempo todo, que o Cadu a gente viu, eu pedi, eu testei, eu acho até que ele é um bom reserva pro Paulinho, sabe, quando o Paulinho tá ali, mas um centroavante é primordial, por isso que eu peço sempre desde março, centroavante, mas não deu, não trouxeram. Bom, culpas. Primeira coisa, diretoria tem culpa? Tem culpa. Mas a diretoria não conseguiria prever que o Atlético ia ter 12 caras de fora, sendo apenas 3 convocados. Ou seja, se você pegar todos os desfalques desde o jogo do Bahia e fazer uma média, nós vamos encontrar, acho que agora tá vendo, nesse último jogo foi 9, né? Então vai dar 8 por jogo. Então 8 caras fora por jogo é complicado, porque na verdade você tem 3 de seleção, beleza, você vai ter 1 lesionado, você não vai ter 5 lesionados por partida. E o Atlético tem 5 lesionados no mínimo por partida. Lesionados. Então, primeiro ponto, diretoria tem culpa? Ela não consegue imaginar, mas sim, porque talvez ela deveria ter reforçado mais. Ela conhece os números e tudo, e talvez, mas naquele momento não tinha dinheiro, beleza, mas talvez teria que ter reforçado. Acho que o departamento de fisiologia, médico, de fisioterapia, de preparação física, fala melhor, da preparação física tem culpa? Tem, porque não é normal essa quantidade de lesão. E por que essa quantidade de lesão acontece? Isso tem que ser questionado também. Como é que um time tem simplesmente 5 jogadores no mínimo, eu tô tirando os convocados, 5 jogadores no mínimo lesionados por jogo, né? Fora os suspensos, né, que estão nessa conta dos lesionados, aí a gente pode diminuir para 4, né, para 4 e um fora por suspensão por jogo no mínimo. Vou até pedir pro Vadson fazer esse levantamento para soltar no vídeo das 18h30 de amanhã. Então tem mais esse problema, beleza? Temos mais esse problema. Aí a gente avança um pouquinho, vamos falar de Milito. O Milito, pra mim, nos últimos antes desses jogos, ele não tinha responsabilidade. Ele trabalhava com o material humano que ele tinha e ele tava fazendo o que dava. Mas nesses 2 últimos jogos, eu acho que as mudanças táticas que ele fazem,
que ele faz, essas inversões de posições constantes prejudicam o time, porque o cara desacostuma a jogar de um jeito. Memória, eu já vi vários e vários documentários, não só do futebol, principalmente no basquete, mostrando que movimentos repetitivos, né, do jogador, pegar, o cara tá jogando pela esquerda, então o pensamento todo dele é por ali, fazem diferença. E nesse caso nós temos esse problema também. Né? Então o Milito sim tem sua responsabilidade. E os jogadores? Eu não vejo jogadores correndo com maior empenho. Eu não sei se que taticamente eles estão perdidos, se eles não estão conseguindo se pôr em campo, mas o que eu vejo é que tá muito abaixo do que pode ser. Muito abaixo do que pode ser. No jogo de ontem, eu vou falar no vídeo de meio-dia, eu salvo 2. Eu salvo Bruno Defux e Scarpa, mas ninguém. Tanto que amanhã o vídeo do almoço vai ser praticamente o vídeo que eu faço normalmente na manhã depois de derrota ou de vitórias do Atlético. O meu pós-jogo que eu sempre solto de manhã. Mas a verdade é a seguinte. Ninguém nesse time tá jogando nada. Né? A única pessoa que não tem culpa é a torcida, porque a torcida tava em campo. Nos últimos jogos foi 80 mil torcedores do Atlético. Foram lá, tentaram agora. Contra o São Paulo, irmão, eu não sei se o Arana chegar e gritar muito, e aparecer bastante, e lutar bastante para poder trazer o torcedor, eu não sei. Espero que a gente tenha o reforço do Rômulo volta, eu espero que o Zarate volta, eu espero que o Lemos volte, porque se a gente tiver só esses 3, já melhora demais o time, porque a gente teria o Matheus Mendes, Rômulo, Bruno Fux e Saravia, meio campo composto de Otávio e Alan Franco, Zaratio, Arana, Scarpa, Paulinho e Hulk. Cara, eu espero muito que seja isso. Agora, a verdade é, ainda assim, vai estar chegando Lianco, tá chegando Júnior Alonso, Fausto Vera essa semana fecha, com certeza, parece que tudo com a Argentino Júnior vai estar vencido. Agora, nós necessitamos, de qualquer maneira, de um atacante. Ou um centroavante, ou um ponta esquerda, um atacante de velocidade, porque nós precisamos de alguém, além do Vargas, que a gente confie que possa entrar e fazer algo. E fora o Bernard que também tá chegando, né? A gente precisa disso. Porque depois que o Bernard chegar, quando o Lianco e o Júnior Alonso entrar, o time do Atlético vai reformular. Quando os 4 reforços efetivarem, o time do Atlético vai ser Everson, né? Que aí já vai ter voltado de lesão, mas vou pôr o Matheus Mendes porque vai demorar o Everson. Vai ser Matheus Mendes, Lianco, Júnior Alonso, Bruno Fux pra mim. Saravia pra mim vai rodar. O Bruno Fux é o melhor zagueiro do Galo hoje, eu não sei se o técnico vai tirar ele não. Vai ser o Fausto Vera, Alan Franco, ou Zaratio, mas Alan Franco, Bernard, Arana, Scarpa, Paulinho e Hulk. E o time reserva vai ser de Everson, Rabelo, Saravia, tá certo? E aí, Rômulo. Batalha vai ser o reserva pra mim, junto com o Otávio. Zaratio na reserva, do lado direito Palácio, do lado esquerdo Rubens, no ataque Vargas. Falta 2 vagas nesse time. Que aí falta um centroavante que tem que chegar, e aí o 12º jogador que pode pôr no banco, ou Igor Gomes, ou Cadu, aí vai ser da vontade do treinador, né? Mas o time vai melhorar muito, mas o momento é decepcionante, o torcedor tá chateado, mas eu acho que a gente não pode simplesmente pôr a culpa em um, eu acho que é um conjunto, que vai desde a diretoria até os jogadores. O único que não tem culpa é o torcedor. Te encontro meio-dia, ao vivo, pra gente fazer aquela resenha até 12:30, que hoje tem donos da bola e eu tô ferrado, porque ela perdeu, a galera vai me matar lá. Um abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto!